Existem momentos na vida em que certos comportamentos, aparentemente inofensivos no início, se transformam em hábitos profundamente enraizados. Essas atitudes, muitas vezes, começam como uma tentativa de aliviar desconfortos emocionais ou preencher um vazio existencial, mas com o tempo, evoluem para ciclos viciosos que aprisionam a mente e o corpo. O que motiva essa repetição? Por que alguém persiste em escolhas que, no fundo, sabe serem prejudiciais? Para responder a essas perguntas, é importante compreender que o vício não é simplesmente uma busca por prazer. Ele frequentemente reflete uma tentativa desesperada de aliviar uma dor emocional ou lidar com uma sensação de vazio. Segundo o médico e autor Gabor Maté, os vícios são estratégias de sobrevivência, uma forma de automedicação para um sofrimento muitas vezes invisível. Essa perspectiva nos permite enxergar o vício não como uma falha moral ou de caráter, mas como um sintoma de um desequilíbrio emocional mais profundo. Para Maté, todo comportamento compulsivo, seja relacionado a substâncias químicas ou a ações como o uso excessivo de redes sociais, compras, pornografia, jogos ou trabalho, está enraizado em uma tentativa de escapar da dor ou desconforto internos. Carl Jung, renomado psicoterapeuta, afirmou que os vícios frequentemente representam uma fuga da realidade. Eles surgem como uma maneira de lidar com o estresse, a angústia ou o tédio existencial. No entanto, essa fuga é temporária, e o retorno à realidade geralmente traz consigo um sofrimento ainda maior, perpetuando o ciclo. Segundo Jung, os vícios estão relacionados a partes reprimidas da psique, aspectos de nós mesmos que não integramos completamente e que buscam reconhecimento. Essas partes, negligenciadas ou rejeitadas, clamam por reconhecimento e integração. Em sua visão, a busca pelo alívio oferecido pelo vício é, na verdade, uma tentativa inconsciente de preencher lacunas emocionais, lidar com conflitos internos ou curar feridas antigas. Já Gabor Maté, em seu livro O Reino dos Fantasmas Famintos, descreve o vício como uma tentativa de preencher necessidades emocionais não atendidas. Ele enfatiza que não são apenas substâncias químicas que causam dependência, mas também comportamentos compulsivos como o uso excessivo de redes sociais, pornografia, jogos, compras ou até trabalho. O critério para identificar um vício, segundo Maté, é simples. Dado o dano que isso está causando a você e aos outros, você estaria disposto a parar. Se a resposta for negativa, é provável que o comportamento tenha se tornado uma dependência. Pesquisas apontam que experiências na infância desempenham um papel central na formação de comportamentos viciantes. Crianças que crescem em ambientes de abuso, negligência ou com cuidadores emocionalmente ausentes enfrentam desafios significativos no desenvolvimento de sistemas cerebrais fundamentais, como os relacionados à dopamina, ao controle de impulsos e à regulação do estresse. Esses déficits tornam o indivíduo mais suscetível a buscar conforto em substâncias ou comportamentos que oferecem alívio imediato. As causas do vício são complexas e muitas vezes têm suas raízes na infância. Experiências de abuso, negligência ou abandono emocional criam feridas profundas que podem predispor uma pessoa à dependência na vida adulta. Crianças que crescem em lares disfuncionais ou com cuidadores emocionalmente ausentes frequentemente desenvolvem mecanismos inadequados de enfrentamento para lidar com sua dor emocional. Maté explica que essas experiências de trauma infantil afetam diretamente o desenvolvimento do cérebro, especialmente os sistemas relacionados à dopamina, ao controle de impulsos e à regulação do estresse. Esse impacto pode deixar o indivíduo mais vulnerável a buscar alívio em comportamentos ou substâncias destrutivas. Gabor Maté descreve que, mesmo em lares aparentemente estáveis, a ausência emocional dos cuidadores pode causar um impacto duradouro. Pais que, embora fisicamente presentes, estejam emocionalmente desconectados, criam uma sensação de desamparo na criança, que pode carregar essa lacuna emocional para a vida adulta. Essas experiências moldam o cérebro, aumentando a vulnerabilidade ao desenvolvimento de vícios como uma forma de lidar com sentimentos de vazio, desesperança ou tédio. No entanto, não apenas traumas evidentes levam ao vício. Vivemos em uma sociedade que, como nos últimos dias do Império Romano, busca prazeres imediatos para lidar com o sofrimento causado por um estilo de vida desconectado. O consumismo,
A dependência tecnológica e o uso compulsivo de redes sociais amplificam os problemas emocionais, criando uma tempestade perfeita que favorece o surgimento de dependências. Além dos fatores individuais, o vício também é amplificado por fatores sociais e culturais. Vivemos em uma era de consumismo exacerbado e dependência tecnológica. Redes sociais, videogames, aplicativos de compras e outras formas de entretenimento digital são projetados para capturar nossa atenção e criar dependências. Estudos mostram que o uso compulsivo dessas tecnologias não apenas rouba nosso tempo, mas também afeta negativamente nossa saúde mental, exacerbando sentimentos de inadequação, comparação e solidão. A solidão, aliás, é outro fator determinante. Embora estejamos mais conectados do que nunca pelas redes sociais, a qualidade das interações humanas diminuiu drasticamente. Relações superficiais, falta de apoio emocional e a ausência de vínculos significativos criam um terreno fértil para o desenvolvimento de vícios, como uma tentativa de preencher essas lacunas. O vício oferece alívio temporário, mas cobra um preço alto. Ele sequestra o cérebro, criando um estado de tolerância que exige estímulos cada vez mais intensos para alcançar o mesmo nível de prazer. Gradualmente, ele assume o controle da vida do indivíduo, minando sua saúde, relacionamentos e propósito. Apesar disso, é importante lembrar que o cérebro humano é resiliente. Mesmo em situações de dependência severa, é possível reestruturar os sistemas cerebrais e recuperar o equilíbrio emocional. O processo de superação, no entanto, exige coragem, autoconhecimento e apoio social. O vício funciona como um ciclo autossustentável. Ele oferece alívio temporário para a dor ou desconforto, mas a longo prazo intensifica o sofrimento. Isso ocorre porque o cérebro humano se adapta rapidamente à recompensa proporcionada pelo comportamento viciante, desenvolvendo tolerância. Como resultado, o indivíduo precisa de estímulos cada vez mais intensos para alcançar o mesmo nível de satisfação, o que o leva a se aprofundar no comportamento autodestrutivo. Além disso, o vício sequestra os sistemas de controle emocional do cérebro, minando a capacidade de resistir a impulsos e de tomar decisões racionais. Esse processo é responsável por perpetuar comportamentos destrutivos, mesmo quando a pessoa está ciente dos danos causados. Superar um vício não é fácil, mas é possível. Carl Jung chamou esse processo de individuação, a integração de aspectos reprimidos da psique em uma totalidade maior. Esse processo requer que o indivíduo olhe para dentro de si, identifique as raízes de seus comportamentos e enfrente suas dores emocionais. Além do autoconhecimento, o apoio social é vital na jornada de recuperação. Laços profundos e significativos fornecem um senso de pertencimento e compreensão, ajudando o indivíduo a reconstruir sua vida de maneira saudável. Apesar dos desafios, a superação do vício é possível. A ciência mostra que o cérebro humano tem uma incrível capacidade de resiliência e pode se reestruturar, mesmo após anos de dependência. Para isso, é necessário um processo que envolve autoconhecimento, apoio social e estratégias de enfrentamento saudáveis. Carl Jung chamou esse processo de individuação, o reconhecimento e a integração de aspectos reprimidos da psique. Segundo ele, o caminho para a superação passa pela capacidade de confrontar e compreender os conflitos internos que alimentam o vício. Esse processo, embora difícil, permite que o indivíduo desenvolva uma relação mais saudável consigo mesmo e com os outros. O apoio social também desempenha um papel vital. Relações significativas oferecem não apenas conforto emocional, mas também um senso de pertencimento e propósito. Estudos confirmam que indivíduos com uma rede de apoio sólida têm mais chances de superar comportamentos viciantes. O uso de substâncias químicas, como álcool e drogas, especialmente as que afetam diretamente o sistema nervoso central, como cocaína, metanfetamina e opioides, é o mais prejudicial para a memória. Essas substâncias alteram o funcionamento do cérebro, impactando áreas responsáveis pela memória, como o hipocampo. Drogas como álcool e cannabis podem prejudicar a memória de curto prazo, dificultando a retenção de novas informações. Drogas estimulantes como cocaína e metanfetaminas podem causar danos severos à memória de longo prazo, além de aumentar o risco de problemas cognitivos crônicos. Além disso, o uso excessivo de tecnologias, como redes sociais e videogames, também pode prejudicar a memória.
Essa forma de vício reduz a capacidade de concentração e memória ao longo do tempo, já que o cérebro fica hiperestimulado por informações fragmentadas e efêmeras, dificultando o foco e o armazenamento de informações. O vício mais difícil de superar depende de vários fatores, incluindo aspectos individuais, biológicos e sociais. No entanto, alguns tipos de vício têm características que os tornam mais desafiadores. 1. Vício em substâncias químicas. A nicotina é frequentemente citada como uma das substâncias mais difíceis de abandonar. Ela cria uma dependência física intensa e um forte vínculo psicológico. Os opioides, como heroína e medicamentos controlados, também são extremamente desafiadores devido à intensidade da dependência física, sintomas severos de abstinência e o forte impacto emocional associado. Vícios comportamentais. O uso compulsivo de tecnologias, como redes sociais, é considerado um dos vícios mais difíceis de superar atualmente. Isso ocorre porque está profundamente integrado à vida cotidiana. Não é socialmente estigmatizado como os vícios químicos, é projetado para criar dependência, com notificações e recompensas constantes. Terceiro vício em pornografia. Esse vício, em particular, é difícil de superar porque atinge diretamente os sistemas de recompensa e prazer do cérebro, gerando conexões emocionais e comportamentais que são difíceis de romper. Enquanto o vício em substâncias químicas pode causar os danos mais severos à memória, os vícios comportamentais, como tecnologia e pornografia, são particularmente desafiadores devido à sua facilidade de acesso e aceitação social. Ambos os tipos, no entanto, requerem atenção, autoconhecimento e, muitas vezes, apoio profissional para serem superados.